Alô, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer e a hora que vocês estejam. Desejo que todos vocês estejam bem. Tudo beleza? Ok? Eu sou o Ralf, que toda semana apresento o programa Livros em Revista, que vai ao ar pela nossa BCC Television, toda segunda-feira às 19 horas. E que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente acontecerá dentro de alguns minutinhos. Antes de eu passar direto para a nossa convidada, aliás, ilustre, diga-se de passagem, eu quero fazer um apelo para vocês, que são meus seguidores, nossos amigos, e que são pessoas inteligentes, e eu sei que talvez nem precisem deste tipo de apelo, mas eu preciso que vocês falem para as pessoas que são amigas de vocês que estamos chegando às eleições e que quem efetivamente manda neste país são duas figuras distintas, deputado federal e senador. Estes caras fazem as leis, que às vezes são ou não cumpridas, mas eles fazem as leis. E o presidente só sanciona ou não. Mas quem manda efetivamente, tirando naturalmente os ministros do STF, são os deputados federais e os senadores. Valeu? Muito cuidado com quem a gente escolhe para comandar o nosso país, porque realmente esses caras podem fazer a diferença. Quero agradecer, como de costume, nosso pessoal da área técnica, Luciana e o resto da tropa. A Marista Laguetes, que através do seu site www.v.com nos acolhe e nos abre as portas do universo lusófono, muito importante, através do seu site www.v.com. Dito isto, recebemos hoje uma pessoa bastante interessante, muito simpática, muito falante, e que, por ser advogada também, naturalmente tem uma verborragia muito interessante. Estamos falando de Cássia Penteado, que é tradutora, uma pessoa que cuida de literatura adulta e também escreveu peças infantis, trouxe ao mundo o romance, não, o Haikai, oh meu Deus do céu, é Haikai Romance, pela editora Reformatório. Dona Cássia, como vamos? Tudo bem? Muito obrigado pela aquiescência do convite. Imagina, eu que estou muito feliz. Mais uma vez eu agradeço você ter aquecido ao nosso convite, muito gentil, para falar do teu livro, o Haikai, o romance. O Haikai, afinal, exato, o Haikai é um livro, bom, é gostosíssimo para ler, muito fácil. Agora, Haikai, eu tenho a imagem de Haikai, aqueles trechinhos curtos, poeminhas curtos, que normalmente, para nós, não tem muito sentido. Eles são meio aleatórios, assim, o cara escreve uma frase lá e joga e aquilo é um Haikai. Por gentileza, explique. Não. A gente, se for nesses sites de busca, a gente vai achar o que é Haikai. Mas você, como é uma mestra, tradutora, por gentileza, primeiro nos diga o que significa realmente Haikai, e depois você, por gentileza, já entre falando do teu livro, que é muitíssimo interessante, que eu recomendo aos nossos amigos. Tá bom, eu vou te dizer uma coisa. Haikai, na verdade, era uma brincadeira que existia entre os monges budistas, que no século XVI usavam esse exercício de concisão, que era uma forma zen de se livrar de si, do ego, se afastar do ego e se ligar no todo, que é do qual fazemos parte, né? E Haikai quer dizer uma brincadeira harmoniosa. Então era isso, um falava um verso, outro falava outro, até que o Matsuo Basho, um poeta japonês, monge budista também, determinou que o Haikai seria composto de 3 versos, no total 17 sílabas, sendo que o primeiro seria 5 sílabas, o segundo 7 sílabas e o terceiro 5 sílabas novamente. E que deveria falar da natureza, contemplar a natureza. Esse era o exercício de se afastar, zen, né? De se afastar de si. E isso foi ganhando força. Tem um belíssimo que até queria ler para vocês rapidinho, que é murchando e caindo, entorna a água de dentro a flor da camélia.
Isso é de Matsuo Basho. Então, era um momento de contemplação, de corte, de olhar a natureza e observar aquele fato. É uma gota de orvalho que escorre de uma folha. Aquele, sabe? É a brevidade, a interrupção, é o corte, né? E depois, isso foi, imagina, para essa determinação com relação à métrica, né, de número de sílabas e tal, a língua japonesa é muito diferente da língua portuguesa. Então, foi tentado alguma coisa, mas algumas transformações, adaptações tiveram que ser feitas. Então, o primeiro haikai que foi escrito no Brasil foi escrito por Afrânio Peixoto, em 1919, que teve acesso aos haikais vindos do Japão com a vinda dos imigrantes em 1918 para o Brasil, em 1908 para o Brasil. Né? E aí Afrânio Peixoto chegou a comparar as trovas populares brasileiras com os haikais, e chegou a compor os próprios haikais, e ficou assim encantado com esse tipo de literatura, com esses poemas japoneses. Depois disso, Guilherme de Almeida veio, instituiu alguma rima, né, no primeiro e no terceiro, a última palavra com a primeira, enfim, foi fazendo escola também nesse sentido. Depois nós tivemos vários outros autores de haikai, como Paulo Leminski, Milor Fernandes os utilizou muito no sentido humorístico de haikai, Alice Ruiz, Paulo Leminski, enfim, vários outros autores, e cada um foi tomando liberdade de acrescentar alguma coisa, porque eram regras muito restritas, você tinha sempre que contemplar uma estação do ano, você não podia usar dois termos que se referissem à mesma estação de ano no haikai, então não é tão simples assim, né? E só que como a literatura é livre e muita licença foi tendo que ser permitida para que pudesse se adaptar à nossa língua, a ponto de chegar hoje e falei, olha, eu vou escrever um haikai em prosa. Na verdade, está aqui, é um haikai em prosa. Não foi a minha intenção primeira, assim, né? Eu comecei a ler os haikais de Basho e de outros escritores, mas Você foi se inspirando. Fui me inspirando e também li esse livro aqui, que eu deixei até do lado para mostrar para vocês, do Junichiro Tanizaki, que não é de haikais, mas ele sobre a cultura japonesa. Isso tudo foi me dando um clima de Japão, um clima oriental. E eu fui participar de uma oficina de escrita durante a pandemia do Marcelino Freire. E aí eu trazia, contando uma história, que eu vou dizer para vocês de onde eu fui tirando a pesquisa, mas eu fui contando história, e lia durante a oficina, e o Marcelino me disse, Cássia, você está escrevendo um haikai em prosa. Sabe? Depois eu posso até ler um trechinho que eu vejo que é bem isso mesmo. E aí, nesse momento, eu passei a desenvolver o livro com essa intenção mesmo, porque a diferença do escritor para a pessoa que escreve é a linguagem, né? É a linguagem como se conta uma história. E nesse sentido que eu quis usar na linguagem, haikai em prosa. E você conseguiu. Então, nós podemos dizer que esse aqui é um haikai brasileiro? Sim, é um haikai brasileiro. Haikai brasileiro, tipicamente brasileiro. Aliás, na página 45 tem acho que é outono a estação, que diz o seguinte, que é bem assim, claro, por sinal. Também os javalis, para dar ideia, acho que de vento forte, também os javalis são levados pelo vento que sopra no outono. Na página 45, 45. Eu acho que se você quiser ler mais ou menos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acabou de tomar algo que eu não sei o que tem aí dentro. É água mesmo. É água. Não é vodka, como se diz na Moca, não é vodka. Não.
Essa xícara é muito bonita e me lembra um lugar muito gostoso que eu conheci há algum tempo. Ops, aqui. Essa Ah, xícara eu tirei de dentro de um forno no Borigama, na cidade de Cunha, que aqui em fui São para Paulo. lá, aqui em São Paulo, Aqui. fui para lá para pesquisa, né, de Haikai, porque eu tinha alguns assuntos que eu tratei nesse livro do Japão, que era a cerâmica, a gastronomia, os costumes orientais, a história do Japão, mas nesse momento de pesquisa da cerâmica, eu descobri que existia um forno no Borigama, diferentes tipos de fornos, mas o forno no Borigama é um forno típico japonês, e eu falei, então é com esse forno que eu quero trabalhar. E fui para Cunha, e lá eu participei de uma abertura de forno, e ainda durante a pandemia, ninguém podia, estava só presente eu, a equipe Do os ceramista, né? artistas, os ceramistas, e daí eu tirei do forno essa cerâmica Nossa, isso é um e privilégio, hein? trouxe. Isso é um privilégio. Nossa, Cunha é uma cidade mágica, me encantou sobremaneira. Ela é inesquecível, né? É um Pois ovo, é, né? É uma cidade muito pequena, mas é. fica numa situação estratégica muito interessante. Depois eu fui avaliar a história. Na época da Revolução de 32, ela foi muito importante. Com certeza. Mas E vamos falar daí, do livro agora especificamente, que nós então, temos só 3 minutinhos agora. puxa vida. Então, vou dizer rapidinho. Haikai conta a história de uma poetisa de Haikai que se muda para a cidade de São Francisco Xavier, aqui na Serra da Mantiqueira, e para que ela estivesse mais próxima da natureza e desenvolvesse melhor os seus poemas. E aí ela vai trabalhar na fazenda do Sr. Murakami, que é um produtor de cogumelos, que tem um filho de 8 anos. E a mãe de dois é uma japonesa ceramista, daí que entra a cerâmica, vinda do Japão, e que ao Brasil prometida em casamento para o Sr. Murakami. Então aí eu entro nos costumes japoneses, divido o Haikai em primavera, verão, outono e inverno, são 4 partes. No outono eu conto a história de Sayuri, que é nascida e criada na região de Higashiyama, que é em Kyoto, e ela é ceramista, daí eu falo da alta gastronomia japonesa, que é o kaiseki, que é o ritual kaiseki que chega no Brasil nos melhores restaurantes atualmente, devagar ainda, e falo dos rituais japoneses, de transição de um imperador para o outro, tudo isso contando, né, em 100 páginas, porque toda a proposta de Haikai é que lembre esse poema de 3 versos, então no tamanho, no número de páginas, na maneira como é escrito, na raiga, que são essas ilustrações internas, que todo haikai precisa de ter uma raiga, e essa capa é da Mika Takahashi, que é uma artista plástica, e está sendo muito bem acolhido pela comunidade japonesa, que até achavam que eu era japonesa no E começo. você aprendeu a falar japonês um pouquinho, pelo menos? Olha, um pouquinho, algumas coisas, mas eu trago aqui um glossário, porque o Jiro Takahashi falou para o meu editor assim, olha, fala para ela botar um glossário no final, porque quem não é japonês não sabe algumas palavras que ela utilizou. Ele achou que eu era japonesa, entendeu? E Que aqui no bacana. final eu conto a história, toda a história da pesquisa, dos lugares que eu fui, das pessoas que eu conheci. A comunidade japonesa foi gentilíssima, super acolhedora, me facilitou tanta pesquisa. Eu sou muito grata a todos eles, e o livro está sendo assim muito divulgado e muito E, eu, e, requisitado por eles. e eu falo em nome de todos os speakinautas que nos seguem, nós desejamos que você tenha muito sucesso e que Muito outros obrigada. livros venham na esteira de sucesso deste, que eu tenho Deus te ouça. certeza será. Está muito bonito, a editora Qual é? É Reformatório, né? reformatório, sim. Reformatório. Foi muito feliz. O papel, pelo visto, é um papel polo, é um papel reciclado. Olha, está de parabéns. Toda a Obrigada. edição, você está de parabéns pela ideia, pela intuição, pela maneira como você se despojou para escrever o livro, e isso tudo
no meu modo de ver, tem a marca do sucesso que eu espero que você já esteja obtendo e continue a obter na toda a trajetória, que seja muito feliz e saudável. Muito obrigada, muito obrigada. Tá ok? Olha, nós infelizmente estamos encerrando o nosso programa e a tua participação. Que não seja a última, seja a primeira de uma longa série. Obrigada. Muito Portas obrigada abertas para você. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e divulgar meu trabalho. Obrigada. Você é que está brilhantando o programa. Muito obrigado. Felicidades. Boa sorte. Pessoal, nós conversamos com essa moça muito interessante, a Cássia Penteado, que trouxe ao mundo um haikai diferente, um haikai tipicamente brasileiro, o haikai romance, que nós todos, como já falei para ela, desejamos muito sucesso e que ela tenha uma trajetória muito feliz. E eu quero agradecer a todos vocês pela paciência e audiência, desejar felicidades para todos vocês, muita saúde e até a próxima semana. Tchau, tchau.